Deputada Lina Abreu. Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, Senhores Deputados, eu antes de começar a ler o que tinha previsto, queria responder ao Sr. Deputado Coelho. Queria lhe lembrar que o CDS Regional votou contra o orçamento para 2013 na Assembleia da República. Teve a coragem de o fazer. Fui o único deputado da região que votou contra as medidas de austeridade previstas para 2011. Fui o único deputado da Madeira que foi coerente, ao contrário de outros que não foram. Fui o único deputado que teve a coragem de votar contra o orçamento para 2013. E queria lembrar o Sr. Deputado que o CDS Madeira, ao contrário de muitos partidos aqui dentro desta casa, ou pelo PSD, não aceitar a nossa proposta na redução da subvenção que os partidos recebem, nós hoje estamos a distribuir 30% desse valor. Estamos a distribuir para aqueles que mais precisam. Estamos a distribuir pelas famílias carenciadas. Estamos a dar vasos de saúde e de farmácia aos idosos que precisam. Estamos a dar aquilo às pessoas que mais necessitam na região autónoma da Madeira. Ao contrário de muitos partidos que dizem lá fora que vão distribuir e que têm bondade para aqueles que sofrem, nós não. Somos coerentes e estamos a distribuir aquilo que anunciamos aqui, que não foi aprovado por este Governo. Senhor Presidente, Senhor Secretário, esta conta de 2012 é o resultado de uma pesada herança governada por um Governo que está na cadeira há mais de 36 anos. Este documento é o resultado das péssimas políticas aplicadas essencialmente nos últimos 10 anos, com a inversão de prioridades, com a inversão de políticas que fizeram regredir a nossa economia regional, aumento dos nossos problemas sociais, designadamente com um número assustador, nunca visto na região autónoma da Madeira, que é os atuais 24 mil desempregados. Com este número crescente de pobreza, da pobreza envergonhada, com realidade que nos assusta, realidades que ainda hoje fazem delas tabus. Ainda hoje este Governo não assume a verdadeira realidade social e económica que a região atravessa. Sem haver uma nova vontade objetiva, sem haver uma estratégia sustentável económica para dinamizar o sofrimento que hoje vive centenas de famílias e milhares de empresas que sobrevivem com grandes sacrifícios financeiros, muitas delas credoras de um Governo que não assume a sua responsabilidade, que não paga a tempo e horas, que é um Governo que compra e não paga, um Governo que tem uma dívida administrativa hoje superior a 2,7 mil milhões de euros, que pôs à falência centenas e centenas de empresas, que levou ao desemprego milhares e milhares de desempregados. Só no ano 2012 foram para o desemprego mais de 5.600 desempregados, Sr. Secretário. Esta é a triste realidade que este Governo não acode. Esta é a triste realidade que este Governo fecha os olhos, manda para trás das costas. Sr. Secretário, só no ano 2012 foi divulgado anteontem pelo Instituto Nacional de Estatística 864 empresas que encerraram. Abriram 740. Mesmo assim, há um déficit de 185 empresas, Sr. Secretário. É esta a realidade que deve ser a preocupação deste Governo. Hoje, o CDS é um partido que não se revê nesta conta, porque no seu devido tempo, o CDS apresentou nesta Assembleia um conjunto de iniciativas, com o objetivo de seguir uma nova estratégia, um novo caminho que este Governo deveria seguir e colocou em 2011 três grandes desafios a este Governo. Primeiro, um programa de investimentos prioritários, que este Governo insiste em não aceitar. Segundo, um conjunto
um programa económico e social e fiscal, que tinha por objetivo, em primeiro lugar, um plano de pagamentos a tempo e horas às câmaras e às empresas desta região. Reforçar as verbas para a promoção no que toca ao destino turístico. Não é aceitável, sendo uma região onde o turismo é um setor vital da nossa economia, onde um setor que é transversal a todas as nossas atividades económicas, que este Governo apenas e tão só tenha por objetivo único dar apenas 24 milhões de euros, representa então só pouco mais de 3% de um orçamento para 2013. É necessário inverter esta política, porque é neste setor onde pode inverter a situação económica. É neste setor onde pode criar emprego. É neste setor onde pode dinamizar a nossa economia regional. Privilegiar na atribuição de apoios aos setores produtivos e a instituições das áreas sociais. É vital que o Governo tenha como prioridade dinamizar os nossos setores produtivos. Criar um observatório para fiscalizar o atual programa Pós-EIMA. Não é aceitável que este Governo não atue, não aceite que haja uma entidade de modo a fiscalizar os 13 milhões de euros que são dadas às empresas regionais, que não se sabe como é aplicado na formação dos bens essenciais colocados nas nossas grandes superfícies. Criação de um crédito bonificado para os jovens e os desempregados na compra e no pagamento das rendas em atraso, que hoje é uma situação dramática, que é aqueles que estão desempregados e que, infelizmente, hoje na região, o Decreto Regional de 2009 está inativo e devia de se reativar com o objetivo de pagar as rendas daqueles que, infelizmente, caíram na malha do desemprego. A revisão da política da comparticipação dos atuais espaços sociais. Privilegiar e corrigir as injustiças praticadas aos preços pagos hoje pelos estudantes. Não é aceitável que hoje tenhamos espaços superiores aos atuais a nível nacional. Não é aceitável que um estudante da região seja discriminado em relação ao estudante nacional. Não é aceitável que um estudante regional tenha um passo superior a um estudante a nível nacional. São estas injustiças que o CDS propôs e que não foi aceito por este Governo. O terceiro programa prevê a redução da despesa pública, a redução das despesas de funcionamento, da máquina pesadíssima que este Governo tem atualmente e continua a manter a pesada gordura nas despesas de funcionamento e nas despesas da sua máquina. Na redução das despesas dos fundos e serviços autónomos. Queria lembrar, para 2013, a verba direcionada para os serviços autónomos nesta região é superior aos 400 milhões de euros. Proponhamos também, como eliminação e redução da despesa pública, a fusão das sociedades de desenvolvimento. Não é aceitável que se continue a ter sociedades de desenvolvimento que hoje, atualmente, são sociedades de endividamento. Sociedades que têm um passivo superior a 700 milhões de euros. Sociedades que, muitas delas, criam só despesa pública, que não criam receita para pagar as suas despesas correntes. Proponhamos alienação de algumas obras das sociedades a privados. Iniciar a programação das privatizações, que já foi dita pelo Sr. Secretário, mas até hoje nada se conhece sobre as mesmas. O cumprimento dos prazos junto dos credores. Congelar em 2011 a aquisição de arrendamento e edifícios. Por fim, esta conta apresenta a falência técnica de um Governo. Foi dado nesta conta um atestado de óbito a este Governo. É um Governo que nos governa sem estratégia, sem uma revisão e sem uma linha de orientação. É bom que tudo aquilo que foi recomendado pelo relatório do Tribunal de Contas seja levado em conta com o objetivo de corrigir as desigualdades, com o objetivo de
de colocar maior rigor, com o objetivo de colocar as prioridades devidas para um investimento sustentável que a região precisa. Faz favor de concluir.